Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma receita super versátil. Ela não é viva, ela vai no fogão, mas é super saudável, fermentada, uma alimentação à base de plantas. É um pãozinho. Do que a gente pode fazer esse pãozinho? É um pãozinho de frigideira ou pode ser feito no forno também. Nós podemos estar fazendo ele de três opções. Pode ser feito de trigo sarraceno, ou de lentilha, ou de ervilha. Se você fazer de lentilha ou de ervilha, além de tudo já vai ser uma fonte de proteína, você está usando uma leguminosa, né? Só que o mais parecido com o pão mesmo fica o de trigo sarraceno. Mas o trigo sarraceno também é ótimo, porque além de ele não conter glúten, ele é um pseudo cereal, ele tem uma quantidade bem legal de proteína também. Então a gente pode estar fazendo também com o trigo sarraceno. Eu vou fazer hoje o de trigo sarraceno e vocês vão saber que vocês podem estar fazendo a versão da mesma forma com a lentilha ou com a ervilha, deixando de molho, né? Se for fazer com a lentilha, é mais tempo de molho, é o tempo da germinação, 24 horas pode ser de molho, né? Como é o trigo sarraceno, eu não preciso muito tempo de molho. Então, eu coloquei o meu trigo sarraceno de molho por em torno de 1 hora, 2 horas, tá? Porque o trigo sarraceno, ele não precisa muito tempo de molho, ele é bem molinho. Ele solta meio que uma mucilagem, então a gente precisa descartar essa água do molho e lavar bem. Então, vamos fazer isso. É normal essa mucilagem que ele solta, que é parecida com a mucilagem da linhaça. Então, jogo fora essa água do molho e lavo várias vezes ele. Deixei o meu trigo sarraceno em torno de 1 a 2 horas de molho. Lembrando que se for a lentilha ou a ervilha, precisam mais tempo de molho. Joguei fora a água do molho. Lavei bem. E agora o que eu vou fazer? Agora tenho aqui ele bem lavado. Vou colocar ele no mixer, pode ser no processadorzinho ou no liquidificador. Com um pouquinho de água. Não muita água. Bem, porque ele já tá bem inchadinho, tá? Senão ele desanda, é um pouquinho só de água. Que não dê nem a metade das sementes de água. Coloquei a água aqui dentro, um pouquinho de água, ó, não deu nem a metade das sementes. Agora eu vou bater. Para virar uma pasta. Pronto, quando eu vejo que eu triturei bem, aí eu vou colocar agora esse creme aqui batidinho. Em um vidro. Então, tem um vidro limpinho, que eu passei uma água quente, bem limpinho. Vou colocar esse meu creme aqui batido. Só trigo sarraceno, que ficou de molho. E eu bati, tirei a água do molho, joguei fora e bati com uma água nova.
Agora, eu tenho aqui a minha pastinha branca. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu fiz só um pouquinho de demonstração, tá, pessoal? Vocês podem estar fazendo a quantidade que quiser. Não é legal fazer muita quantidade, porque você não vai poder deixar ele... Você consegue deixar ele umas horas na geladeira, de um dia para o outro, no máximo. Mas mais que isso, não. Então, é melhor sempre fazer menos quantidade. Então, agora, eu coloco um guardanapinho ou um paninho em cima do meu vidro, com uma borrachinha, um elástico, uma borrachinha daquelas de dinheiro, e deixo assim, sem tampar, precisa entrar ar. Então, é só um guardanapo ou um paninho para não entrar sujeira. Vou deixar assim, aqui num cantinho da minha cozinha, fermentando em torno de 12 horas, certo? De 12 até no máximo 24 horas, dependendo da temperatura. Se tiver bem quente, com 12 horas já tá bom. Se tiver muito frio, às vezes você pode deixar até umas 24 horas. Mas você deixando 12 horas, ele já deu uma leve fermentada. Então, nós vamos querer que essa pastinha dê uma fermentada para depois nós temperar ela e tá fazendo um pãozinho na frigideira. Certo? Então, agora eu vou deixar ela aqui num cantinho da minha cozinha por 12 horas. Então, se passaram 12, 24 horas que o meu trigo sarraceno estava fermentando, né? Fora da geladeira. O que acontece? Eu deixei ele por 12 horas, mas eu vi que ele não tinha fermentado ainda, porque aqui está bem friozinho. Então, eu deixei mais um tempo. Ele ficou 24 horas para conseguir fermentar. Eu vou mostrar para vocês. Acho que consegue ver as bolinhas da fermentação desse lado aqui. Ó, quando ele fermenta, ele dá essa crescidinha. A gente consegue ver as bolhas da fermentação, ele dá essa crescidinha. E a gente observa na massa, ó, que ela dá uma encorpada, ó. Então, isso aqui significa que tá fermentado. Também, se não tivesse fermentado, não teria problema. Agora, que eu tô com a minha massa fermentada de trigo sarraceno, que poderia ter sido também de lentilha ou de ervilha. O que eu vou fazer? No começo, quando você não tem muita prática, se você quiser deixar menos tempo, você pode estar deixando menos tempo. Mesmo que ela não fermente bem, um pouquinho sempre ela vai fermentar. Então, eu vou pegar a minha massa. Aqui, fermentada. E vou temperar ela. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um pouquinho de sal, aí eu tempero como eu quiser. Nesse caso, eu vou colocar sal e vou colocar um pouquinho de orégano. Mas você pode pôr o que você tiver em casa, o que for do seu gosto. Um sal de ervas, uma pimenta. Temperei a minha massa. Agora, com a minha massa temperada, então eu vou fazer os meus pãezinhos. Lá no fogão, eu tenho uma frigideira antiaderente. Eu untei ela com um pouquinho de azeite de oliva. E daí eu vou fazer os meus pãezinhos aqui. Eu posso estar fazendo assim ou posso estar fazendo os pãezinhos no forno também. Então, aqui eu vou colocar. Vou fazer meus pãezinhos aqui para mostrar para vocês. Essa massa, vocês podem estar deixando na geladeira assim, de um dia para o outro, dá para deixar. Então, como eu falei antes, esse de trigo sarraceno é o que fica mais parecido com o pão tradicional. Mas o de lentilha e o de ervilha são ótimos também.
Aí eu vou deixar ele dourar de um lado, depois eu vou virar e vou deixar dourar do outro. Temos que esperar um pouquinho. Aí eu posso estar comendo ele com patezinho, né? Com hummus de grão de bico, com uma maionese de castanha. Posso rechear com brotos. E tá usando... Aqui eu fiz eles pequenos, né? Pequenininhos, mas eu posso estar fazendo eles também grandes, se eu quiser fazer do tamanho de um pão de hambúrguer, do tamanho da frigideira. Aí conforme o que eu for fazer, né? Como fosse uma tapioca, vocês vão ver que ele vai... Já dá pra virar. Eles vão ficar bem arenosos por causa da fermentação. Deixa eu virar aqui mais um. E no forno também posso estar fazendo grudei dois aqui. Passar uma aguinha aqui. Um forno bem baixinho, né? Posso estar fazendo também. Então aqui, pessoal, eu tenho os pãezinhos prontos, ó. Eles ficam assim. Aqui eu tenho um que eu cortei já para mostrar para vocês, ó. Eu fiz ele bem grossinho, tá? Se você prefere fazer que ele fique mais fininho, bem fininho para ele ficar mais para crocante, mais para uma massinha de panqueca, então você só coloca a massinha bem fininha. Assim ele vai ficar molezinho por dentro, tá? Meio molinho assim. Mas é bem gostoso também. Ou se você prefere que ele fique mais crocante, então você faz fininho, como fosse uma massinha de panqueca. Você pode estar utilizando essa massa até mesmo para fazer a massinha de panqueca. Muito simples, né, pessoal? E é muito saboroso, muito prático. Olha os pãezinhos que bonitinhos. E ficam muito gostosos. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Tchau!